Bom, pessoal, então, continuando aqui a parte do SVM, o Supporting Vector Machine, eu recomendo que vocês deem uma olhada no vídeo sobre SVM linear. Lá eu estou dando algumas explicações sobre o que é o SVM e eu vou deixar também um material disponível aqui na descrição do vídeo sobre o que é essa técnica e sobre como ela é aplicada. A gente vai trabalhar aqui com um desfecho dicotômico, um desfecho qualitativo, tá? Ele é para tarefas de classificação. Então, para a gente começar aqui, eu sempre começo com esse código aqui, que é para remover qualquer coisa que eu estava fazendo antes aqui no R. Vou utilizar aqui o set working directory aqui no downloads, tá? Porque esse banco de dados que eu estou utilizando, banco.não.imputado, que está em formato de Excel, ele tá no meu downloads, tá? Então eu dou um set working directory e aí tudo que eu ler depois no R, tudo que eu utilizar a read Excel, read CSV, ele vai ler nesse diretório, tá bom? Então aqui eu vou utilizar o read Excel do pacote readxl e o clean names para botar tudo em qualquer palavra maiúscula, ela vai ser colocada como minúscula. E esse clean names ele é do pacote janitor. E eu vou chamar esse banco de dados como dat, tá? Então se vocês, quando a gente vier aqui, ó, run current chunk, ó, ele vem como dat, tá? Aqui eu já faço direto um mutate e a variável de desfecho, delirium underline ocorrência, eu uso if else. Então, se for 0, ele já classifica como no, e se for 1, ele classifica como yes. Então, se eu abrir aqui o dat, o meu delirium, a minha variável de desfecho de interesse, ela já vem assim, ó, no, 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 yes, no, 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 yes, yes, yes. Porque antes ela estava como as outras estavam, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, tá? Então agora eu vou fazer aqui a partição desse banco de dados com 306 pacientes, metade em treino e metade em teste. Para fazer isso, eu vou fazer com base no identificador, na variável identificadora. Aqui, ó, a variável identificadora, onde cada uma identifica um paciente, tá? Primeiro eu tenho que transformar ela para as numeric, porque se a gente for ver ela, se eu digitar aqui det id e der um str aqui para a gente ver a estrutura dela, structure, ela está como uma variável de caracteres. E eu quero que ela seja uma variável numérica. Então, para poder fazer, utilizando aqui o create data partition,
com utilizando o identificador. Então, um paciente, eu vou fazer um split 50-50, né? Um paciente tem 50% de probabilidade de ir para o teste e 50% de probabilidade de ir pro banco de treino. Esse list aqui igual a F é só pro pacote aqui do que faz o split utilizar o default dele. E eu quero que eu expliquei isso num outro vídeo, se não me engano, no vídeo de Random Forest. Dá um confere lá que eu expliquei sobre esse comando, essa linha de código. E times equal 1. Eu quero que isso só seja feito uma vez. E aí, bom, vou criar aqui o banco de treino e o banco de teste. Então a gente pode ver aqui, ó, que o banco de treino tem 154 observações e o banco de teste tem 152 observações, tá? 154 mais 152 dá 306. Então tenho quase aí, ó, vamos dizer que 154 divididos por 306 e 152 divididos por 306. Vou pegar isso aqui e multiplicar por 100. Esse aqui é o 154, esse aqui é o train e esse aqui é o test. Então, no banco de treino eu tenho 50,33% e no banco de teste eu tenho 49,67% dos dados, tá bom? A gente vai fazer o processo aqui de imputação múltipla, utilizando o pacote mais, porque, como eu expliquei no vídeo anterior, em todos os vídeos anteriores, se não me engano, eu expliquei isso, principalmente no de SVM radial e no de Random Forest, desde que eu comecei a falar aqui sobre Machine Learning, enfim. Esses modelos trabalham com... Então, eu vou digitar aqui, ó. É importante que a imputação múltipla seja feita, porque os modelos trabalham via Complete Case Analysis, análise de casos completos, tá? Ou seja, somente os pacientes que não possuem valores faltantes para nenhuma das covariáveis serão aproveitados pelo modelo. Se temos, então, muitos valores faltantes, temos potencialmente uma grande perda, uma substancial perda de tamanho amostral e poder estatístico
e poder estatístico para realização dos modelos. Tá? Então, carregar aqui o mais. Vou fazer a imputação no banco de treino, utilizando o método Predictive Mean Matching. Basicamente, ele usa um modelo de regressão para estimar, com base nos dados que você tem, ele usa um modelo de regressão para estimar para melhor estimar os valores faltantes. Tá? É melhor do que imputar pela média, do que pela mediana. E por que é múltipla, né? Porque ele faz aqui, ó, 5 vezes. Ele pega o dataset, faz 5 datasets, faz 5 vezes e faz vamos dizer assim, uma média dessas 5 imputações, e é esse valor que ele vai considerar como sendo imputado. Vou fazer para o banco de treino e vou fazer para o banco de teste. Essa parte aqui demora um pouquinho, tá? Então eu vou pausar aqui o vídeo enquanto ela fica rodando. Eu queria, antes de fazer eu comecei rodando a imputação, mas eu parei porque eu quero mostrar aqui, olha, o que ela vai fazer, né? Vamos ver quantos, eu acabei de explicar sobre a análise de casos completos. Vamos descobrir quantos valores faltantes tem no banco de treino e quantos tem no banco de teste. Eu tenho 399 valores faltantes no banco de treino. E quantos tem no banco de teste? 349. Então é muito importante que essa imputação seja feita. Então vamos lá. Vamos aqui, ó, rodar ela de novo. E eu volto já já de novo quando ela estiver terminada. Bom, finalizamos aqui a imputação. E aí vamos ver aqui agora quantos temos. O banco de dados, o teste, ele se chama inputted _ test data _ complete, e o de treino ele é inputted train data _ complete. Não temos nenhum valor faltante para o train data, para o banco de treinamento imputado, e aqui também não temos nenhum valor faltante para o banco de treinamento do banco de teste imputado. Agora eu vou fazer uma coisinha aqui chamada oversampling, utilizando o pacote rows. Eu vou fazer e depois eu vou mostrar quais são as consequências dele, que fica mais fácil de explicar. Antes aqui, ó, eu tinha um problema, mesmo no banco imputado, no banco de treino, eu tinha um problema que era o seguinte: eu tinha somente 13 casos de delírio do desfecho, né? 13 pacientes e 141 pacientes que não tinham o desfecho. Isso aqui isso aqui é o que a gente chama em machine learning de desbalanceamento. Os dados estão muito desbalanceados e isso aqui é um problema para você fazer o treinamento da sua técnica de machine learning. Então, o que o oversampling faz é o seguinte: ele cria alguns casos artificiais, dependendo do quanto que você seta aqui, ó. Eu setei para ele fazer um oversampling até 500.
A gente lembra que era 150 e poucas, 154, se não me engano, observações? Não, o teste é não, o treino é 154 observações. Então eu fiz um oversampling para 500, então eu criei, com base nos 154, ele cria casos fictícios de pacientes e ao mesmo tempo faz um balanceamento dos caras que tem, ele aumenta o número de casos de pacientes que têm o desfecho, nesse caso aqui, para balancear os dados, tá? Então agora a gente tem uma proporção aí de quase 50-50 entre pacientes que não têm delírio e pacientes que têm delírio. Então, isso melhora o treinamento do modelo, tá? Mas eu só posso fazer isso no banco de dados de treino. Eu não posso fazer isso no banco de dados de teste, porque o banco de dados de teste, ele é para você já avaliar o seu modelo em condições mais próximas da vida real, apesar dele ser somente um banco de teste. Ele ainda não é, por exemplo, um banco de validação, tá? Tem pessoas que fazem essa divisão. O banco de treino, o de teste e o de validação. Então, possivelmente, na vida real, a gente não vai ter um banco de dados com essa talvez o delírio, né? Talvez, a depender do hospital, enfim, eu não sei aqui da condição, mas talvez ele seja um desfecho mais raro mesmo entre pacientes. E você precisa talvez de muitos, 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 muitos dados. Talvez você precise de uma amostra de 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 pacientes para começar a ter ali, sei lá, uns 200, 300, 400 casos de delírio. E aí poder fazer um modelo de machine learning, tá? Que tenha uma capacidade preditiva interessante. Então aqui eu balanceei os dados. O que mais que eu tenho para mostrar além disso? Não, acho que é isso. Vou começar a preparar então o SVM, tá? Novamente, né? Eu quero fazer um modelo com validação cruzada e são 10 validações cruzadas, então nove bancos de dados vão ser escolhidos aleatoriamente, né? Em 9 bancos de dados do banco de treino, tá? Vão ser utilizados aleatoriamente para treinar o modelo e um para testar ele, para fazer já meio que já ir escolhendo a melhor combinação de parâmetros, hiperparâmetros no caso, que tenha a melhor capacidade preditiva, tá? Por isso que é importante também fazer o oversampling, porque a gente chega, quando ele faz esse cross validation, a validação cruzada, ele vai pegar 10 bancos de dados, né? Vai treinar em 9 e testar em um. E vai fazer isso várias vezes. Se eu tiver um tamanho da amostra muito pequenininho, você vê aqui com 500, ele está pegando 10 bancos de 50, aproximadamente. Acredito que não seja tipo exatamente 50, 50, 10 bancos de 50, é tipo, um deve ter 50 e poucos, outro deve ter 40 e poucos, algo assim, tá? Não sei.
Ah, então, por isso que é importante a gente fazer esse oversampling e tá balanceado, os dados lá estarem balanceados, porque senão no banco de treino os dados estarem balanceados, porque senão o treinamento fica muito, já o próprio treinamento do modelo antes de você testar a escolha do modelo, do melhor modelo, já fica muito comprometida. Então é muito importante ter fazer esse oversampling. Essas duas aqui é, é porque o desfecho, essas duas linhas de comando, é porque o desfecho ele é qualitativo, dicotômico, tá? Aqui, ó, to class summary. E aqui eu vou basicamente fazer um grid, tá? Que vai ser a combinação de... Eu vou testar para 7 hiperparâmetros de C diferentes. C, ele é o hiperparâmetro aqui do SVM, tá? E lembrando que esse é um SVM radial, então o hiperplano dele é com base numa distribuição normal, tá? Eu vou deixar isso depois explicadinho num material que eu tenho aqui. Então, se a gente for ver o grid, olha lá, ele é 0.0001, 0.001, 0.01, 1, 10, 100 e 1000. Então eu tenho sete possibilidades de ser, que define a margem do hiperplano, tá? Para fazer a classificação. Eu expliquei isso e é mais fácil de entender no vídeo de SVM linear, tá? O SVM ele busca um hiperplano que melhor separa os dados. E aí, como é dicotômico, quem está de um lado do hiperplano, de um lado de uma das margens do hiperplano vai ser classificado como, sei lá, não, como paciente não tendo delírio, e do outro lado da margem do hiperplano como paciente tendo delírio, tá? E aí a gente utiliza aqui esse hiperparâmetro aqui chamado C, que na verdade o hiperplano ele tem uma margem para você fazer uma misclassification, vamos dizer assim, tá? Vai ficar melhorzinho aqui no material que eu vou disponibilizar nos vídeos. Então, propriamente aqui então, eu vou rodar o SVM. Eu vou rodar com todas as variáveis do banco, tá? Então o método aqui é SVM radial. Vou utilizar esses parâmetros aqui que eu setei no controle, então método validação cruzada, etc, etc, etc. Tune length, agora eu já esqueci o que é, depois eu vejo. A performance do modelo vai ser analisada a performance vai ser analisada pela curva ROC, porque o desfecho ele é dicotômico, então a gente pode fazer uma curva ROC para calcular a acurácia. E aqui eu especifico os dados, o treino, o oversampled, tá? Eu coloco isso aqui para rodar, ele vai demorar um pouquinho, e aí eu já volto para o vídeo não ficar tão extenso. Bom, então pessoal, terminou de rodar aqui o SVM radial.
para o diferente conjunto de hiperparâmetros, tá? Aqui no caso a gente vai ter dois hiperparâmetros, que é o C, tá? Que era do radial, e a gente vai ter o sigma, que é na verdade o desvio padrão, o quão larga vai ser a base dessa distribuição normal, que caracteriza o hiperplano do, do desse modelo de machine learning, que é o SVM radial. O hiperplano é uma distribuição normal. Então a gente vê aqui, ó, para diferentes valores de sigma, 0.008, 0.009, 0.011 e por aí vai. Então ele encontra aqui, ó, que os melhores valores de acurácia, sensibilidade e especificidade foram encontrados para sigma 0.0159 alguma coisa e para C igual a 4. E aí ele já vai usar, a gente tem como ver, né, esses parâmetros, ó, para diferentes valores de sigma e para diferentes valores de C. Parece que a gente chega aqui num platô aqui no próximo aqui do 40, como ele disse aqui mesmo, ó. Muito acima disso, aqui 40, né? Ele usa C de 128 também, ó. 128, 64. E parece não haver um ganho aqui na área sobre a curva ROC, da curva ROC, tá? E parece que, bom, é levemente melhor você usar esse C aqui de 0.0015999, que foi o que ele acabou escolhendo, né? É o amarelinho aqui, ó. Ele dá um pico aqui e depois fica sempre maiorzinho. Então, vamos fazer as predições utilizando aqui o código uPredict. O modelo está especificado como SVM RFit, tá? Então é o fit, né, de fit de modelo, e SVM R de SVM radial, né? Então aqui, ó, se você chamar SVM RFit, ele vai te dar o modelo, tá? Em cima dos dados agora do teste, então agora a gente vai ver, vai poder fazer ver o quão bem o modelo está se saindo no banco de teste. E a gente tem que botar esse type igual a prob aqui, tá? Porque esse type igual a prob é porque a gente está vendo por uma curva ROC e tal, e aí tem esse ponto de corte de 0.5, e o desfecho ele é dicotômico, ele é qualitativo, tá? E esse código aqui, então a gente vai fazer então averiguar o modelo contra os dados de teste, e eu vou chamar de pred s vmr. Depois eu vou pegar esse pred s vmr, vamos ver aqui o que ele é, ó. Eu fiz isso em outros vídeos também, tá? O padrão se repete, né? Só muda algumas coisas entre os códigos, ó, pred svmr. Esse aqui é o paciente 1, ó, ele tem, tá estranho assim, né? Elevado a menos 0.1, enfim. Ele tem 84% de não ter delírio e 15%, acho que sim, né? É 15% de ter delírio.
Então, esse cara daqui, possivelmente aqui, ó, o 20, o paciente de número 20, ele vai ser classificado como tendo delírio ou não, não sei. Elevado a menos zero, acho que ele vai classificar a maioria como no. Vamos, todos na verdade, né? Vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui. Que é tudo elevado a menos zero alguma coisa. É uma probabilidade muito baixa, né? Acho que esse modelo aqui, esse SVM radial, ele vai classificar todo mundo como não tendo delírio. Então, botar aqui o ponto de corte de 0,5. Acima de 0,5, ele classifica como tendo delírio. Abaixo disso, como não tendo delírio. Aí depois que a gente roda isso, a gente pode ver Results, VMR. Ele acabou classificando alguns aqui, ó, o 20. Aqui é o 21, né? Aqui é o 20. Ele acabou classificando o 20 como tendo delírio. E alguns outros aqui, tá? Mas a questão é que agora a gente tem um vetor, tá? Que a gente pode, que é o que está sendo classificado pelo modelo, o SVM radial, e a gente pode contrastar contra os dados reais. E aí a gente vai ter uma tabela 2x2, uma tabela de contingência. Dá para a gente calcular então sensibilidade, especificidade e com a sensibilidade e a especificidade a gente consegue calcular a acurácia. Então dá para a gente fazer aqui a matriz de confusão. Ó, ele igual, enfim, bem parecido com todos os outros modelos que eu mostrei aqui. Para esse banco de dados em específico, ele não se sai bem porque o desfecho ele é muito raro. Tem pouquíssimos pacientes, principalmente no banco de teste, que tem a condição, que tem o delírio, e muitos outros que não tem. Então está muito desbalanceado. Então não tem santo que salve aqui, tá? A acurácia é baixa, a especificidade é alta, né? Mas a gente vê que ele acerta, enfim, ele tem assim um número alto até de verdadeiros negativos, mas a taxa de falso positivo dele é muito alta, tá vendo? E a taxa de verdadeiro positivo é muito baixa. É um pouquinho mais do que 1%, né? 1 sobre 9 deve dar, sei lá, um pouco mais do que 1%. E aí dá pra gente fazer aqui a curva ROC utilizando esse código. E aí ele vai falar pra gente que se a gente utilizar um ponto de corte de 0.049, ao invés de usar o ponto de corte de 0.5, pode ser que a gente melhore o cenário. 0,49. E aí é só rodar de novo, fazer aqui a matriz de confusão. Ele tenta balancear um pouco, ele tenta aumentar um pouco a sensibilidade, tá vendo? Ele sobe para 44%. Antes era bem
bem menor, né? Era de acho que menos do que 20%. Ele tá, enfim, ele aumentou um pouco os verdadeiros positivos, mas ele diminuiu os verdadeiros negativos, tá? Dá para dizer que melhorou um pouco o modelo, porque porque ele está acertando um pouquinho mais os poucos casos que ele tem de delírio, tá? Mesmo assim, ele ainda tá errando, tipo, 50%, né? Então, tipo, né? É um modelo que, por causa da natureza dos dados, ele é a mesma coisa que... Ele acaba sendo a mesma coisa do que você olhar para um paciente, para esses 300 e... vamos ver aqui. O DAT, né? Para esses 306 pacientes e falar aleatoriamente: ah, você tem delírio, você não tem, você não tem, você tem, você não tem, você tem. Ele não é tipo, sabe? Ele não é melhor do que a mera aleatoriedade. Ou seja, ele não é melhor assim do que nada, do que você não ter nenhum modelo, tá? Então é isso, tá? Aqui a gente pode gerar os a gente pode gerar aqui os intervalos de confiança da área sobre a curva para esse novo cutoff aqui. A área sobre a curva aqui, ó, vamos lá, vamos ver, é de 47,01%, multiplicando por 100 isso aqui, né? Aqui, ó, area under the curve. Então, assim, se uma área sobre a curva da curva ROC é menos do que 50%, quer dizer que o modelo não é melhor do que ele não sai melhor do que o mero acaso. E, por fim, a gente depois vai passar aqui por SVM polinomial, tá? Que o hiperplano, ele é um polinômio, tá? Ele não é uma reta, nem uma normal, ele é um polinômio.